40 anos, ainda tenho meu esposo saudável, tenho 8 filhos, nasceram todos na roça, eu tenho 13 netos, uma bisneta. Sou muito feliz, muito realizada com a minha família, todos da mesma religião. Isso para mim é uma conquista. Eu nasci na época de 33 e ela nasceu na época de 40, na década de 40. A gente, desde menino, eu conheci a Vani, até porque ela tinha um apelido de Fininha. Quando se falava lá em família, o nome Vani nem aparecia muito, aparecia Fininha, Fininha. O qual a gente pode observar, as irmãs dela chamam ela de Fininha até hoje. Fininha. Uhum. Então, hoje a gente diga Vani, a Vani, eu conheci ela desde criancinha de braço. Nessa história eu tenho 7 anos acima dela. Sou mais velho, 7 anos. Então ela cresceu assim, aquela menininha, veio de uma família muito religiosa. A mãe dela era uma mulher assim, muito rígida. Ela criou ela assim, numa medida assim, muito educada, muito trabalhadeira, muito fervorosa na vida religiosa, muito social na vida, na vizinhança, por exemplo, ela era muito social. Eu gostaria de contar aqui a história das escolas, né? Uhum. Ela, por ser uma menina, naquele tempo o menino ia para a escola, já era, tinha seus 7 anos, 10 anos, né? E meu pai pôs um professor lá em casa, e o pai dela internou ela lá em casa, ficava sempre a mentir. Então meu pai gostava muito dela, era uma menina assim, muito habilidosa, muito delicada com as pessoas mais velhas. E meu pai estimava ela muito, era ela e a irmã dela, Geni. Aí passou aquele período, a professora chamava Dina, também uma professora muito boa, soube trazer ela numa situação muito carinhosa, muito educada. E assim ela foi criando, foi crescendo e ficou moça. Quando ela ficou moça, a mãe dela é Refinha. Você tem que aprender a costurar, tem que aprender uma profissão. Aí tem que, antigamente a moça, para se casar, ela tinha que saber fiar, ela tinha que saber tecer, ela tinha que saber costurar. Uhum. Se não tivesse essa profissão, e até outras coisas caseiras assim, como o pai dela era fabricante de fumo, né? Uhum. Juntava aquela moçada lá, aquelas porção de mulher. Ela era uma das pessoas mais dedicadas a trabalhar em fumo. Até porque eu gostaria de lembrar, ela ia até para a roça plantar monte de fumo. E para desbrotar o pé de fumo, ela ia, né? Uhum. Mas não deixando de aprender a tecer, de fiar, de costurar. E às vezes até cozinhar. A Vani, ela era chamada para ajudar numa cozinha. Ela era uma moça, vou dizer, uma moça bonita, tudo bem alicerçada, mas
ela não deixava de ir lá na cesta e enfrentar a cozinha, não. Ela ia para a cozinha e fazia, ajudava. Ela não era cozinheira, mas ajudava. Né? Ela era chamada para ir para a cozinha. E aí, nessas alturas, ela ficou cozinheira, ela ficou terceira, ela ficou fazendeira de rumo. Tudo isso ela fazia, né? E aí, ela foi crescendo e, às vezes, por ser mãe dela também, ser muito rigorosa, mas também muito religiosa, muitas vezes tinha muito os terços na vizinhança, assim, tinha aquela época de terço, Santos Reis, São Sebastião, e muito Santa Luzia. E a mãe dela era chamada para rezar o terço. Quando ela vinha também, que hoje nós dizemos Dona, ficou também rezadeira de terço. E aí ela rezava os terços e foi crescendo, ficou moça, profissional, tecia, fiava, cozinhava, fazia fogo, tudo isso era a profissão dela. E muito querida na sociedade. E aí ela foi para Vianópolis. Ficou lá na casa de um amigo, lá em Vianópolis, e aprendeu a costurar. Ficou lá internada um tempo. E ela veio profissional lá de Vianópolis. Como moça. Não era muito envolvida com namoração. Ela tinha seus namorinhos, inclusive na época que ela teve em Vianópolis, ela arrumou um namoro com um filho de um tal João Brasil, me parece, João Brasil. E ela namorou com esse filho no Brasil, nessa história de ficar lá internada, né, pelas costuras. Ela se arrumou esse namoro lá. Mas, com o tempo, e eu, por exemplo, no meu caso, eu tinha minhas namoradas também, mas um dia eu deixei a minha namorada predileta e conversando com um amigo, e eu disse para ele que eu tinha deixado o namoro, mas que eu não havia mais de mexer com namorada, mano. Eu ia parar com isso, ia trabalhar. Aí o amigo disse, chamava Zé Leão. Zé Leão disse para mim, João, eu vou arrumar uma namorada para você. Falei, Zé Leão, e eu não estou querendo namorada, mas não, cheguei. Ele falou, não, e ela é muito vizinha sua. Nessas alturas eu já descobri, falei que era. Aí eu fui lá aceitei e já fiquei meio empolgado também. E o danado Zé Leão foi lá e conversou e tudo deu certo. Eu, graças a Deus, ela foi uma menina assim, muito dedicada, muito querida, muito educada na região. O quanto eu também tinha meus privilégios. Então achava bem que a minha futura esposa seria ela, né? E hoje nós casamos, já se tornamos namorados, se tornamos noivos, e nós casamos em 60. Em 60. Hoje nós temos
60 anos de casado, e ela completando, e eu completando meus 87, e ela completando os seus 80. Vani, meu muito obrigado, menina. Você foi a pessoa que eu precisei. E te peço perdão pelas oportunidades que nem tanto foi muito saudável para o seu lado. Mas que eu prometi sempre ser o marido que você precisava. Meu muito obrigado. Meus parabéns pela data possa permanecer por muitos e muitos anos. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Mas isso é uma dificuldade que eu acho que não foi sofrimento, que passou rápido. Hoje eu tenho 50 anos, mais de 50. E se eu disser que isso foi sofrimento, não foi. Que passou rápido, passou. E depois, durante a vida da gente, teve muito progresso, a gente sempre está evoluindo. E tanta coisa ele construiu, juntamente com a minha mãe ajudando, meu pai, meus irmãos. E a gente sempre está dando um passo à frente. E cada década a gente está evoluindo. E hoje, na década de 2020, a gente estou concluindo o meu sonho de ter a minha casa própria. E a gente agradece muito a todo mundo. E principalmente a minha mãe, que se não fosse a minha mãe, eu tenho certeza que a gente não estaria nessa qualidade de vida, construindo aonde o sonho da gente é a casa própria, a casa do sonho da gente, juntamente com tanta coisa que a gente almeja mais. É trabalho, é um emprego próprio, ter a condução própria, as máquinas próprias da gente, tanta coisa que a gente está construindo. Isso eu devo muito à minha mãe. E por isso, mãe, muito obrigado por tudo, que a senhora ainda tenha muitos anos de vida com nós. E juntamente apreciando tudo aquilo que os filhos estão fazendo. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, família. Muitas felicidades. Olá, eu sou o João Evangelista da Silva, filho da Vani, minha mãe. E a história que eu vou contar quando eu era adolescente é esta. É que quando nós éramos meninos e vivíamos numa vida bem simples na zona rural, na roça, e não tinha carne para comer todo dia, não tinha uma alimentação balanceada, forte. Então, a minha mãe, como uma boa produtora de verdura, tinha uma boa horta, obrigava nós a comer verdura. E menino não gosta de verdura, e ela insistia e obrigava a comer verdura. Couve ela tinha o ano inteiro, couve. Então, e aí, nós não gostávamos de couve. E ela falava que tinha que comer couve para ficar inteligente. Aí nós, induzido, comia.
couve. E hoje eu sou apaixonado por couve, verdura, abóbora. Ela fazia mexido de abobrinha com farinha. Hoje eu sou apaixonado por abobrinha, mexido de abobrinha. Então, a minha mãe foi uma boa insistente para nós comer verdura. E ovo na casca. Então era uma fartura de ovo. Não tinha carne, só os domingos carne de frango. Então minha mãe, hoje eu devo muito a ela por gostar de verdura. E os jovens hoje não comem verdura, não adianta insistir que não come. Então ela dizia, se comer verdura fica inteligente. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse comido, será que eu era mais burro ainda? Mas então fica aí, quem sabe os jovens comer verdura porque fica inteligente. A outra historinha que eu vou contar bem rapidinho é que nós estávamos a caminho do cafezal para apanhar café lá em Tixico e a mãe estava fazendo aniversário, estava fazendo 40 anos e eu achava a minha mãe velha. Aí hoje eu fico pensando, eu com 55 não me acho velho não, mas em frente aos jovens, em frente aos meus filhos, minhas filhas, será que eu sou velho? Então minha mãe fazia aniversário com 40 anos de idade e nós meninos. E então ela não pôde nem comemorar o aniversário porque era a renda que nós tínhamos, apanhar café, para ter uma rendinha. Lembro que eu ia para a cidade, já estudando, não tinha um dinheirinho para comprar as coisas, um chinelo, alguma coisinha simples, levava 1 quilo de café moído não, limpo, para vender. Então, uma história da minha mãe, se eu for ficar aqui, são muitas. Então, sou muito grato à minha mãe por ter insistido eu comer verdura. Obrigado, minha mãe, obrigado mesmo. É isso, minha história. E quero desejar para a senhora um feliz aniversário, que esses 80 anos que a senhora teve com muita felicidade, com muita vida junto com nós, filhos. Então, que a senhora viva muitos e muitos anos nessa alegria que a senhora tem, nessa animação, e que a senhora repassa isso para nós sempre, essa animação. Eu sou muito inspiradora da senhora. Então, feliz aniversário e viva a mãe! Obrigado! Olá, dona Vani, minha mãe, sua bênção. Parabéns pelo aniversário. Renudou os 80 anos com muita graça de Deus. Estou aqui para contar alguns acontecimentos dos anos 80 da vida da senhora e de toda a nossa família. Foi um período que a família começou a sair de casa. Primeiro foi a Salete, já tinha saído para estudar e trabalhar em Goiânia. Depois saiu José, João e eu para estudar interno no ginásio Anchieta. A gente ficava lá a semana toda e a gente contava os dias para chegar em casa no final de semana, para ficar junto com a senhora e o pai, né? Outro momento marcante na nossa vida foi a mudança lá da casa do Abreu para essa casa que nós vivemos hoje. Foi uma decisão muito difícil do pai, da senhora e de todos nós, muito desafiadora, mas foi um sucesso. Falando em sucesso, foi a época que a Salete conseguiu a passar no concurso do Banco do Brasil. Foi uma alegria enorme, foi um orgulho enorme do pai e de todos nós de casa. Um outro momento muito importante que aconteceu, proporcionado pela Salete, foi a conclusão da casa. A gente estava numa casa bem modesta, ela fez com que a gente ficasse numa casa bem melhor, né? Graças ao empenho da Salete, né? E outro momento também que marcou muito a nossa vida foi a Bodas de Pratas, né? Estava o Padre Altino, o Padre Lobo, e o Padre Lobo que fez o casamento de vocês e estava com muita alegria proporcionando as bodas de prata de vocês, né? E foi organizado também pela Salete, né? Isso não pode deixar de ser
marcado na nossa vida. Então esses são os acontecimentos da década de 80. E hoje eu estou aqui com a minha família, com a dona Sandra, Jean e Júnior, para desejar à senhora um feliz aniversário, com muita saúde, com muita paz nesse coração da senhora. Então nós todos aqui, feliz aniversário, vovó! Ei! 80 anos! muitos anos de vida. Olá, mãe, sua bênção. Mãe, já vai para 6ª década que a gente está aqui junto, nesse mundo chamado família, onde o pai, nós irmãos, vem com muita luta fazendo um sonho de família, um sonho que a gente olhar a realidade assim, parece que é um sonho mesmo, mas é muito real. Eu tô aqui para falar assim, muito da década de 90, onde foi muito forte na nossa vida, mas sim de sonho com percas, né, que foi muito doída na nossa família, perca da minha madrinha Tereza, da Salete, que era muito forte na nossa família, mas também vem para lembrar as glórias que apareceu na nossa família, que foi uma década que foi muito diferente, né, que apareceu a Marisa, não deu um outro filho com seus netinhos, né, foi muito importante para nós hoje aqui ver essa família. Veio o Giovanni, veio com a sua família, seus filhos, e graças a Deus era o sonho meu também, tem eu com a minha família, que hoje é a alegria da gente estar vivendo, assim, muito forte, né, de ver a luta de uma família vencer, igual a senhora venceu, a gente está aqui participando dela, e a senhora foi muito forte, ajudar a gente a vencer, ajudar a gente a ser pai. Então a senhora mais o pai nos ajudou muito com os irmãos, ajudou muita gente a vencer essa parte aí de ser pai, de ser uma família também, hein? Fazendo parte de uma família, sendo outra família. Então foi uma década forte, né? Perdemos, mas nos ganhamos também e nos somamos muito hoje, que fazemos a gente esquecer pouco aqueles momentos de dor muito forte passado e ter muita alegria com o momento de viver do hoje, né? Então, tirando o exemplo, a gente está aqui hoje com uns exemplos bons, vencendo e caminhando em frente, e a senhora aí com chegando aos seus 80 anos, já com muita glória, né? Muito realizações, né? Depois de tanta luta, participando dessas realizações, a gente fica muito feliz aqui, né, mãe, de ver a senhora aí com um sonho de ter uma casa na cidade, poder ficar onde a senhora quer, ficar aqui. O momento hoje é difícil, né, mãe? Mas estamos aqui para participar. O que a vida nos deu, a gente tem que encarar de frente, né, mãe? E essas passagens dos anos 90, mãe, vem uma coisa muito forte na minha cabeça, que é de passagem. E para terminar esse meu vídeo, a gente terminou os anos 90 com uma grande passagem, mãe, de ter participado com a senhora, uma passagem da ponte Rio-Niterói, né, mãe, que foi muito, muito marcante na vida da gente até hoje, né, mãe? Então fica aí um abração meu e obrigado e sua bênção. Oi, mãe. Para quem ficava se perguntando, né, se chegava aos 80 anos, estamos todos aqui, firmes, fortes, graças a Deus, né? Bom, eu vou contar um pouquinho, mãe, da nossa história. A história da senhora é a nossa história, né? Da década de 2000. Em 2000, né, a gente, como sempre, a gente tem flores e espinhos nas nossas histórias, né? Em 2000 nós pudemos, né, tivemos a oportunidade de conhecer o litoral, conhecer a praia, né? Foi muito bom para todos nós da família, né? Foi uma viagem que a gente nem esperava que ia acontecer e foi muito bom, né? Em 2000 tivemos aí a ordenação do padre da família, né? Giovandir se ordenou padre
nessa década de 2000. Para a família foi uma alegria. Em 2000, né, eu aprendi com a senhora a ser mãe, né? A gente veio aí da década de 90, 2000 e até os dias atuais, né? Sendo mãe e hoje avó, mas a gente aprendeu com a senhora esse legado, né? De família, de criação, de fé, de perseverança. Em 2000, a senhora perdeu a sua mãe, a minha avó, a avó Maria, né? Então, como nem tudo, né, são flores, a gente vem aí nessa luta. E aí hoje, mãe, a senhora completando 80 anos. Que bênção, né? Saudável, com muita saúde, todos nós juntos. E eu quero aqui, mãe, desejar-lhe muitas felicidades, agradecer pela mãe que a senhora é, pela avó que a senhora é, pela sogra que a senhora é, né? E agradecer a Deus por estarmos bem. Beijo, mãe. Feliz aniversário. Oi, mãe. Vou contar um pouquinho da história entre 2006 e 2010. A nossa história. Foi quando eu comecei a namorar com a Lene, em 2006, né, mãe? E logo falando em casamento, eu me lembro que eu preocupado por falar eu casando, né? E eu lembro que a senhora, mas o pai preocupado e que tinha que dar uma palestra no encontro de casal. Graças a Deus deu tudo certo, né, mãe? Passou. E 2009 foi aonde foi as bodas de ouro de vocês, 50 anos de casado, onde a casa é cheia de amigos, uns nem não tá mais aqui entre nós. Eu me lembro da avó Joana e a Esther e o Walter chegando lá, né? Tem o Tinadir. Mas é a vida que segue, né, mãe? A senhora aí hoje com 80 anos. E 2010, né, mãe, foi onde o nascimento da Maria Luísa, onde só teve mais uma neta. E eu virei pai, com muito orgulho. Aí a Maria Luísa, o nascimento da Maria Luísa. É isso aí, mãe, a minha história, contando um pouquinho. Desejar para a senhora um feliz 80 anos, né, mãe? Com essa saúde que a senhora tá bom demais. Para melhorar, né, mãe, só esse coronavírus aí ir embora. Se Deus quiser, logo dá certo, né? Logo isso acaba, né? Mãe, parabéns. Feliz aniversário aí. E tudo de bom, mãe. Um beijo para a senhora, um abraço e fique com Deus, mãe. Olá, minha mãe, bênção. Depois de vários depoimentos lindos aí, belas lembranças muito fortes aí do pai, dos irmãos, da irmã Marísia, chegou a minha vez aqui do Caçulinha. Falar da senhora, mãe, é falar de uma mulher determinada, uma mulher focada, uma mulher que tem visão dentro das condições que a senhora sempre passou. A senhora sempre soube olhar à frente e com muita vontade, com muita fé, soube buscar o que a senhora sempre quis. E coisas que nem sempre para a senhora, mas a senhora, uma vez falando que era do gosto, a senhora acabava atendendo o gosto da família, atendendo assim aquilo que a senhora percebia que fazia bem para as outras pessoas, os seus filhos, a sua casa. Isso sempre foi algo que eu admirei na senhora. Às vezes dizem para mim que eu sou uma pessoa de muito trabalho, de muitas iniciativas, e a resposta que eu sempre dou é: eu sou filho de uma mulher, de uma mãe que me passou tudo isso. E nesse sentido eu digo que a senhora é um espelho para mim, porque ao olhar para a história da senhora, eu vejo bastante da minha história. É claro, em relação a muito do que a senhora viveu, eu não vivi, mas me entenda bem, eu quero dizer que esse focar, esse olhar para frente, esse acreditar na vida, batalhar com muito empenho, que a senhora sempre muito bem mostra, é também bastante do que eu sou.
e não nega a raça, né? Sou seu filho. E ao pensar essas palavras, determinação, persistência, fé, me vem em mente várias situações que eu pude presenciar. Lá por volta dos meus 4 anos, lá naquele ranchinho que quando nós mudamos lá da antiga casa, onde é o Calmon, Degmar, e depois viemos para um ranchinho, ali eu lembro da senhora falar: eu quero ter uma garrafa térmica, chega de tomar café frio. Depois da garrafa veio uma rabinha, a senhora já tinha uma rabinha preta queimada pela fornalha, e a senhora, um dia que veio da cidade: eu quero ter uma rabinha limpinha, não quero dessa rabinha preta. E aí a senhora lutou pela rabinha, chega de chaleira. E aí depois da rabinha veio a necessidade de comprar um fogão a gás, não só ficar lá com a fornalha. Depois do fogão chegou a energia, aí veio a vontade da geladeira. Veio a geladeira e uma série de outros benefícios que a energia propiciava, e a senhora sempre lutava e conseguia. Às vezes criava uma galinha a mais, vendia uma dúzia de ovos, fazia porvilho e conquistava aquele dinheiro para comprar aquilo que a senhora tanto desejava. Vieram depois a máquina de lavar, veio tantas modernidades que a senhora sempre dizia que era do gosto da senhora, mas que na verdade era assim o gosto da família, mas que a senhora lutava e buscava. Veio o carro, a senhora comprou um carro, né? Que bom, isso foi uma grande conquista para a senhora e com certeza para toda a família. Os irmãos aí ainda paqueradores, jovens, usou mais o carro do que a senhora, né? Mais à frente a senhora comprou um outro carro, um carro mais moderno, a senhora queria tanto passear e nem sempre achava o motorista com essa disposição. Mas o interessante é que a senhora sempre focava em algo e esse algo acontecia. Mais recente, a senhora então disse: eu quero ter uma casa na cidade. E depois de muita luta, esta casa existiu e a senhora está aí com uma casa na cidade. São muitas conquistas, são muitas alegrias, isso tudo mostra o quanto a senhora é uma pessoa realmente focada, uma pessoa determinada, uma pessoa que busca aquilo que a senhora quer e faz por onde acontecer. Pois bem, falando especificamente a partir de 2010, cada irmão aí procurou trazer uma década, né? O pai trouxe lá a década de 40, a década de 50, o Zé trouxe aí um pouco a década de 60, o João trouxe a década de 70, o Giovanni a década de 80, o Jairo a década de 90, a Marisa 2000, o Joval 2010, então agora eu estou aqui falando a partir de 2010 para 2020, portanto 80 anos, não é para qualquer um, esta é a idade. Falando a partir de 2010, eu me lembro que a senhora e o pai e o Abreu estiveram em Palmas. E lá em Palmas, vocês ficaram admirados com o trabalho que eu estava lá desenvolvendo, vocês puderam conviver com várias pessoas ali da cidade, ali da obra onde eu estava, e vocês ficaram muito felizes. E nós organizamos ali um almoço, fizemos ali um almoço com tatos, né? O Abreu, aproveitamos lá a parte dele para nos ajudar. E naquele almoço eu anunciei que estava me despedindo de Palmas. Aquilo foi então um grande choque para vocês, pai e mãe. Foi uma grande comoção para as pessoas ali da cidade, da obra. E eu também não deixei de ficar muito emocionado. Mas por um lado, eu anunciava que estava vindo para Silvânia. E aí ficou uma mistura entre tristeza e alegria. Tristeza porque eu estava saindo de Palmas. Eu vi e lembro muito bem da senhora sentir isso. Alegria por estar vindo para Silvânia, ficar junto com o meu povo, ficar junto com a senhora, ficar junto com a família. E assim, misturando tristeza e alegria,
eu fui então para Silvânia. A partir de 2011, fui então me adentrando na cultura de Silvânia, uma vez que eu tinha passado mais de 19 anos sem realmente ficar em Silvânia, morando em Silvânia. E pude, uma vez conhecendo mais a população de Silvânia, estar bem próximo de vocês, familiares, estar bem próximo da senhora, minha mãe. Mas esse próximo muitas vezes foi questionado, né? Algumas vezes cheguei a escutar dentro da nossa família, né? Você, quando estava mais longe, você ficava mais perto. Ou seja, quando eu estava longe, eu ia de férias, eu ia nos feriados, dormia dentro da casa. Quando eu passei a morar em Silvânia, eu não tive tanta necessidade de tirar férias, tirar feriados, e passei praticamente esses 6 anos aí sem dormir dentro da própria casa onde a senhora estava. E assim, então, foi um próximo que ao mesmo tempo ficou distante, né? Então, não sei o que era melhor, se era morar fora e visitar mais a família, estando mais tempo com a família, ou morar em Silvânia e praticamente não visitar. Eu senti bem isto. Então, eu estava junto com minha família e ao mesmo tempo distante. Reconheço e concordo com aquelas pessoas que falaram, olha, quando você estava longe, você estava mais próximo de nós. Mas tudo isso por causa do trabalho que a gente assume. Eu tinha consciência que estar na própria cidade nem sempre era uma situação confortável. Muitas vezes eu poderia colocar a família em constrangimento, dependendo do que a gente falava, dependendo do que a gente fazia. Às vezes algum trabalho não agradava e os comentários iam chegando, né? Então isso tudo era uma situação assim de muito aperto, de muita responsabilidade, e eu tinha muita consciência disso. Mas foi aí exatamente que, se eu não aproximei tanto da família, eu senti que vocês, família, aproximaram muito de mim. E a senhora, muito especialmente, ficou muito próxima, me ligando, me visitando na secretaria da paróquia, às vezes até almoçando comigo lá no ginásio Anchieta, né? Então eu senti muito esta proximidade da família e muito especial a proximidade da senhora comigo. Eu sou muito grato e com muita boa recordação tenho esses momentos aqui comigo. E assim, então, uma palavra que eu quero destacar aqui é a palavra apoio. Eu me senti muito apoiado por vocês da família, pela senhora mãe, pelos trabalhos que eu fiz, pelas iniciativas, né? Muitas coisas que nem sempre a gente encontrava assim o apoio na comunidade salesiana onde eu estava, nem sempre eu encontrava um apoio nas outras comunidades da paróquia, eu encontrei esse apoio na família. Quantos eventos, quantas festas, quantas coisas, campanhas que foram feitas e sempre da família vinha aquele incentivo, vinha aquele apoio. E falando de apoio, mãe, eu quero chamar a atenção, afinal de contas, a senhora aqui é homenageada. A senhora foi uma pessoa que muito precisou de apoio, sobretudo a partir aí de 2016, 2017, né? Porque a senhora passou por uns momentos difíceis de saúde. E foi quando então a senhora sentiu que precisava de um conforto a mais, de uma atenção a mais. E a família não entendeu isso muito rápido, até o ponto que a senhora percebeu que a saúde estava muito fragilizada, foi parar no hospital, teve um primeiro momento difícil, depois voltou para a fazenda, para a roça, né? E aí, depois de alguns dias, foi novamente para o hospital, ficou aí um tempo grande na UTI, e na UTI a senhora teve um pensamento, e depois a senhora recuperada voltou para casa e disse, né, uma frase forte, mas que eu lembro bem: ou eu vou para a cidade morar numa casa, ou eu vou para o cemitério morar numa tumba. E isso assustou todos nós, mas foi uma frase necessária, e a partir daquele momento a Marísia, de forma muito especial, mobilizou os demais irmãos, mobilizou aí junto com o pai, e pegou no pé de todos nós: olha, nós precisamos olhar para a nossa mãe.
Então foi um período assim muito forte em que a senhora precisou de ser apoiada. A Marisa acolheu a senhora na casa dela, foi um período assim não tão fácil, mas a senhora se sentiu muito apoiada por ela. E depois nós conseguimos aí a casa onde a senhora está morando aí na cidade, uma casa que julgamos ser bem da vontade da senhora, num bairro que a senhora assim manifestou vontade pelas amigas, pela filha que está aí. Então foi esse apoio, esse olhar que a senhora teve que nós conseguimos dar. Nos sentimos muito felizes por esse momento na vida da senhora, né? E a partir desse momento em que a senhora então mudou para a cidade, a senhora praticamente teve que aprender a viver toda uma realidade que talvez a senhora nunca tinha imaginado. A senhora passou a não ter que trabalhar. Se lá na roça a senhora atendia tanto o telefone, fazia aqueles almoços, aqueles lanches para todo mundo, na cidade a senhora teve que cessar, né, tudo isso. Porque a situação ali mudou, as pessoas já não visitavam tanto, já não tinha tanta necessidade de outras pessoas ficarem indo lá, a não ser o pessoal da família. E a senhora então teve esse impacto de viver um mundo de mais tranquilidade, um mundo assim que a senhora não estava acostumada. E por mais que a senhora desejasse esse momento, esse tempo, ele chegou e parece que ele não se ajustava na vida da senhora. Eu percebi muito bem isso e com isso a senhora então teve que aprender a lidar com esses sentimentos, ficar sozinha, ficar distante do pai, ficar numa casa onde praticamente só tinha a senhora, passar de uma casa muito movimentada para uma casa de pouco movimento e assim por diante, né? Foi então um aprendizado que a senhora teve. E ao falar disso, eu fico pensando nos muitos sentimentos que a senhora teve, as muitas lembranças do passado e as lembranças que a partir desse momento a senhora passou a ter. E eu quero, ao falar dos sentimentos, lembrar de duas mulheres na vida da senhora, minha mãe. São suas filhas, a Salete e a Marísia. Duas filhas que eu posso dizer que contribuíram de forma muito especial para a senhora ser mais a mãe que a senhora é para todos nós. Veja bem, a Salete, ela cuidou num período na vida de todos nós, pensando nos estudos, pensando que a gente precisava ter uma visão mais moderna da vida. Nós não poderíamos ficar tão somente focados ali na roça. E ela então, com muito empenho, ajudava um, ajudava outro, incentivava aqui, incentivava ali. E com isso a Salete fez algo que é o papel de uma mãe, que é mandar os seus filhos para o mundo, para os estudos, para a descoberta da vida e assim por diante. Depois nós tivemos e continuamos a ter a Marísia, cuidando de uma outra dimensão muito especial da família, que é a saúde. Marísia sempre aí, uma vez que está na escola, tem um plano de saúde, sempre trazendo o irmão, trazendo o pai, trazendo a senhora de uma forma muito especial para um acompanhamento mais contínuo dos exames de saúde. E assim, então, nós podemos dizer que a Marisa também, ela dá essa contribuição enquanto mãe, junto com a senhora, para toda a família. E nós precisamos valorizar muito o papel da Salete, o papel da Marísia, e vocês três mulheres fazendo assim essa mãezona que nós temos. Então precisamos dar muitas graças por vocês, mulheres, em nossas famílias. E permita aqui, meus demais irmãos, a fazer duas outras referências, ao Joval e ao José. O Joval, num período muito significativo, ele cuidou, vamos assim dizer, do terreiro da casa. Ele cuidou do curral, ele cuidou ali da presença da mãe. E o Joval, ele foi essa presença muito carinhosa, e a mãe várias vezes demonstrou isso. Quando o Joval casou, com todo respeito a você, Lene,
mas foi uma grande perca. E aí todos nós começávamos a perguntar como vai ser a casa lá sem a presença do Joval. Mas nesse momento assumiu, né, de uma forma, já assumia, mas passou a pegar mais de frente as situações da casa o José. E o José então cuidou do curral, cuidou do entorno da casa, e o José ele fez também um trabalho muito significativo, que é cuidar das lavouras. Ele desenvolveu a fazenda, desenvolveu as terras, através do seu trabalho, ele conseguiu que a família comprasse mais terras, ele reformou a casa ganhou um novo pique, com mais segurança, com mais altura, né? Então nós precisamos agradecer muito ao José, e a senhora mãe teve esse apoio aí do José, às vezes com algumas dificuldades, alguns relacionamentos complicados, mas sempre muito presente aí esse filhão que a senhora teve. Mais tarde também, com todo respeito, veio a Maria, e aí tirou um pouco o José da jogada da senhora, né? Mas isso para poder fazer referência a esses dois irmãos que teve assim uma importância muito grande no cuidado dos pais, no cuidado aí, assim como a Salete, assim como a Marísia. E com todo respeito ao Jairo, ao Giovanni, ao João, a eu, né? Nós sempre estamos presentes também, mas tenhamos esse momento de destaque aí para a Salete, a Marísia, o Joval e o José. Pois bem, falando da Lene, falando da Maria, nós precisamos valorizar muito a chegada das noras, né? Todas elas, os genros, e a partir daí os netos, hoje já a bisneta, né? A família se transformou, a família mudou bastante. E nesse sentido, nós podemos perceber que a senhora mãe, já avó, hoje já bisavó, tem assim uma nova dimensão de caminhada na vida da senhora. E nós precisamos, apesar de muitas queixas, apesar de algumas dificuldades, ser muito gratos a toda essa caminhada, a todas essas pessoas que fazem parte da nossa família. Nós precisamos olhar para trás para saber aonde a gente estava. Nós precisamos olhar para o nosso presente para saber aonde nós estamos, e nós precisamos também ter um olhar para frente, para o futuro, para saber onde nós queremos chegar. E nesse olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro, eu chamo a atenção de todos nós para esses 2 últimos anos que nós estamos, 2019 e agora 2020. O pai, juntamente com a senhora mãe, a senhora junto com o pai, tiveram decisões fortes, decisões assim que eu digo nobres, que foram decisões de dividir as terras, de passar a responsabilidade para os filhos, né? Mais recentemente, a senhora dividiu os próprios bens da casa, aquilo que a senhora tinha aí com muita estima, com muito gosto, e a senhora então repartiu todos os seus bens. Essas divisões, essas entregas mostram o quanto a senhora, juntamente com o pai, são pessoas desapegadas, porque não é tão simples assim a gente passar as coisas para os outros, por mais que esses outros sejam os próprios filhos. Então eu fico assim com muita admiração, olhando para esses 2 últimos anos na vida da senhora, na vida do pai, na vida de todos nós, né? E assim nós chegamos nesse ano de 2020, precisamente agora, dia 5 de julho, onde então a senhora celebra os seus 80 anos, uma data muito significativa. Parecia que não ia chegar, mas chegou. E nós estamos aqui, não da maneira que queríamos, por causa da pandemia, por causa dessa situação do coronavírus, mas não deixamos de nos fazer junto através aqui dos vídeos, através das homenagens, né? Se por um lado, e aí nós podemos olhar toda a nossa história, as dificuldades de antes, né, de comunicação, de falar um com o outro, e hoje com a facilidade que são aqui os vídeos, as gravações, né, através do telefone, através dos muitos recursos que a internet nos proporciona.
80 anos já se foi, né, meu pai? 80 anos chegou, minha mãe. Mas o que é 80 anos? É apenas uma data. Assim como existiu lá os 40, existiu lá os 50, existiu lá os 60, os 70, pode e devemos acreditar que vai existir os 90, os 100, por que não? E vamos continuar gravando vídeos, celebrando, almoçando, fazendo tanta coisa juntos. Então não é porque hoje nós chegamos nos 80 anos que a vida encerrou de modo algum. Nós estamos, como eu sempre digo, nas ocasiões de aniversário, fazendo uma parada, uma reflexão, um momento de homenagens, mas precisamos sempre dizer que a vida continua. E é com essa certeza, com essa confiança, que nós vamos então cuidar para que coisas melhores ainda possam acontecer entre nós e muitas outras festas, muitos outros aniversários serem celebrados. Parabéns, minha mãe. Saiba que a senhora é muito querida por todos nós. A senhora é muito querida pelas suas irmãs, pelo seu irmão Carlito, por tantas pessoas que fazem a caminhada em nosso meio. Quantas pessoas que me encontram e perguntam: e a sua mãe como que está? O seu pai como que está? Quantas pessoas que encontram a senhora e perguntam: e o Jovandi? E assim cada um dos irmãos, né? Porque a senhora tem muitos amigos, tem muitos relacionamentos, e é muito bom saber disso, e é muito bom poder agradecer por cada relação de amizade que a senhora estabeleceu, que a senhora estabelece. Então, nesse sentido de bem-querença, tenha as minhas orações, tenha o meu abraço, de uma forma muito especial, como a senhora às vezes diz, tem o meu cheiro, né? Então, que o meu cheiro esteja com a senhora nesse momento, e que a senhora esteja cada vez mais firme com a vida da senhora. Parabéns e Deus assim nos abençoe. Nessa data querida. Sou uma mulher que eu considero batalhadora, eu sempre dei conta dos meus ideais, o que eu queria conseguir, eu batalhava para conseguir, sempre fui uma mulher independente, eu trabalhava, costurava, a gente não tinha energia, mas até à noite a gente costurava, tecia panos, zelava deles, de um tudo. E era difícil naquela época, mas a gente fazia com gosto, com prazer, a gente não sentia dificuldade, era normal ser a vida daquele jeito, em vista do de hoje. Quando eu interessava numa coisa, eu programava, eu pelejava e eu conquistava. Então eu falo assim, que quando interessa e seja firme nos seus ideais e conquista, que tudo se realizará. E eu sinto muito realizada. Hoje eu moro na cidade, mas sinto muita saudade lá da fazenda. Mas hoje eu estou numa vida tranquila, folgada, meus filhos que cuidam de mim. Quero dar parabéns para o meu filho aí, o Jovandir, por ter lembrado de nós todos, desde mim. Seja firme nas suas ideias, nas suas conquistas, que tudo se realizará. Feliz dia para vocês e para mim também, que estou na idade que eu estou, mas ainda estou boa para esperar o dia. Obrigada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada.